Carioca. A expectativa que a gente tinha aqui ontem no debate pré-jogo era, depois do que aconteceu na Supercopa, era só o segundo jogo do time titular do Botafogo. Foi um amasso do Flamengo em Belém. Como será a diferença de Botafogo e Flamengo? O jogo vai se nivelar, o Flamengo vai continuar superior? E aí foi mais uma vitória rubro-negra e o Ramon, que comentou a partida ontem, direto do Maracanã, conta pra gente o que se viu ontem de Flamengo 1, Botafogo 0, Ramon. Zé, que não foi um jogo tão assim vistoso em relação ao Clássico Paulista, mas eu gostei do que vi. Botafogo me surpreendeu, Botafogo para mim jogou bem. Uma forma diferente de jogar, né? A gente estava acostumado a ver o Botafogo muito vertical, com muita velocidade pelos lados, com transições muito rápidas, né? E ontem foi diferente, eu estou com uma escalação com 3 volantes, o Alan, o Gregor e o Marlon, né? Justamente para tentar ter essas dobras pelos lados, que falou o Ranieri em relação ao Neymar, né? Sempre dobra de marcação pelo jogador que é, e fez muito isso no primeiro tempo. Não teve o lance que passou agora no início, primeiro lance do jogo, com 1 minuto, que o Juninho sai cara a cara, uma boa jogada que faz o Flamengo, assim, o Alan ainda não tinha se ligado, o Luiz Araújo sai nas costas dele, recebe essa bola por dentro e acaba criando essa chance. E o Botafogo conseguiu entrar no jogo e conseguiu travar o jogo do Flamengo, né? O Flamengo, uma equipe alternativa, para não falar reserva, tinha o Wesley e tinha o Léo Ortiz, mas assim, foi um bom jogo, Rizek. Eu até pensando, vindo para cá, assim, foi um clássico das estratégias. O Flamengo tentando impor o seu ritmo de jogo que está fazendo em 2025, esse jogo apoiado, muito jogo por dentro, e o Botafogo conseguindo travar esse jogo do Flamengo e utilizando, aí uma coisa que eu já não gostei, muito bola longa. O Botafogo tentando jogar muito no Igor Jesus, para ele tentar segurar essa bola, ele não estava conseguindo. A dupla de zaga do Flamengo ontem, Danilo e Léo Ortiz, jogaram muita bola, mas foi um clássico legal, Rizek, muito bom de ver, de assistir, de muita dinâmica, inclusive no gol do Flamengo, o Botafogo estava melhor que o Flamengo, voltou melhor do segundo tempo, mais aquele Botafogo que a gente conhecia, né, de 2024, mas prevaleceu a eficiência do Flamengo de chegar e fazer o gol. Você acha que o jogo mostrou uma evolução do Botafogo, então, em relação ao que se viu na Supercopa? Mostrou. O desempenho do Botafogo era péssimo, né? Fez um péssimo jogo contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita e um péssimo jogo contra o Madureira em Cariacica. Ok, em Cariacica foi um time reserva pensando para esse clássico. Mas o que vinha jogando, o que o Leiria pensava antes desse clássico ontem, foi uma evolução grande, né? Repito, o Botafogo abdicou do jogo, deixou a bola para o Flamengo e jogou por uma bola, né? Que no caso seria essa do empate. Fez o Varela, rapaz. O Varela fez um gol, né? Olha o movimento do Igor. Perfeito. E ele acompanhando a jogada. Mas foi uma evolução, uma ideia de jogo boa. O Leiria ontem me parecia que ele estava mais à vontade na beira do campo. Eu até falei na transmissão. Parecia que ontem, sim, era uma ideia de jogo dele, do que ele pensa de estratégia para o jogo para jogar um clássico contra o Flamengo. E ele estava muito mais participativo, cobrando, enfim, participando mesmo do jogo. E tem um outro ponto, né? Logo quando acabou o jogo, anunciaram o Caçapa. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu acho que pode ter um dedo do Caçapa aí também, nessa questão de mudança de pensamento, de ideia de jogo. Você acha que ele fez aqui uma chamada de vídeo com o Leiria? Por exemplo, pessoal, acaba o jogo. Eu estava indo para casa, me deslocando do Maracanã para minha casa. Já anunciaram o Caçapa como auxiliar permanente. Certamente a decisão estava tomada antes do jogo. Exato. Certamente eles já são dias de conversa. Eles devem ter conversado antes. Acredito que o Caçapa ou o Leiria pode ter tido um certo tipo de contato e uma conversa que acontece quando chega um cara para assumir a sua vaga, né? Você tenta passar para ele o que está acontecendo e vocês chegam ao senso comum. Eu acho que pode ter dedo do Caçapa nessa formação de ontem em relação ao Botafogo. E o que é óbvio de deduzir é que o Botafogo fisicamente evoluiu de lá para cá, né? Normal, já era o esperado. Fiquei surpresa com o público, menos de 34 mil pessoas no Maracanã, cara. É raro você ver o Flamengo jogar para um público tão pequeno, cara. Você do Flamengo até compareceu, Zé, que até estava cheia. A do Botafogo que não compareceu. Isso me surpreendeu. Como também na Supercopa. Que surpreendeu. Número o Botafogo mínimo de torcedores do Botafogo no estádio. O dono do Botafogo falou que a temporada só começa em abril, o time não tem treinador, a montagem de elenco ainda não se estabeleceu. O Botafogo adiou o começo de temporada, quase jogou fora. O torcedor está desmotivado. Para mim, jogou fora. O torcedor do Botafogo não está querendo passar por isso. Não topou essa história de vamos começar a temporada só em abril. Certo. Ou então aceitou isso e não está indo para o estádio.
Porque realmente, o cara é campeão da América, o cara é campeão brasileiro, quer começar o ano desfrutando, curtindo o time dele, e o campeonato não começa, e o ano não começa, o ano não começa. Não, já foi uma taça e semana que vem tem outra em disputa, cara. Não, é angustiante. O torcedor do Botafogo está num momento de angústia mesmo. A sensação ontem era de que poderia ser um desastre maior do que foi em Belém. Escapou disso, jogou bola e hoje se dá o direito até, eu não me lembro o nome do árbitro da partida de Bruno ontem. Corrêa Mota. De Bruno Corrêa Mota, de reclamar de Bruno Corrêa Mota, porque eu fico chateado quando o árbitro comete um erro que desequilibra o espetáculo. Você se refere à cotovelada do De La Cruz? Sim, aquilo ali teria mudado o jogo completamente. Para mim é quando o expulsão. árbitro comete um erro que desequilibra o espetáculo, aí eu já começo a ver o jogo de uma outra forma, cara. Era para ser expulso. Parece que a gente rode essa imagem, 32 minutos do primeiro tempo. E eu queria uma explicação sobre por que com VAR e com tantos exemplos recentes, E na inclusive. cara do Bandeira. Gabigol, Precisava nem de domingo. VAR. Porque assim, ele recebeu o cartão amarelo. Como o Gabigol no domingo recebeu o cartão amarelo da arbitragem de campo. E beleza, não precisava nem de VAR. Foi na cara do Bandeira e do juiz. O juiz estava até encoberto, Rizek, nesse lance, mas o Bandeira não, foi na cara dele. Tudo bem. E aí tem o VAR. Tem o VAR, né? Me chama a atenção o VAR não ter chamado. Eu acho, assim, vamos fazer uma escala assim. O Gabigol foi ainda mais assintoso no Clássico Mineiro com o Lianco. Foi mais assintoso. Mas isso, isoladamente, é um lance para expulsão. Aí você pega o Gabigol domingo, dá uma cotovelada no Lianco, leva amarelo no campo e é expulso. Aí no mesmo país, Tanto quanto, cara, não dá nem para Essa imagem aí, diferenciar. ó. 3 dias depois, o jogador do Flamengo faz isso e não acontece a mesma punição que a gente viu no domingo, até o lance do Gabigol. São lances parecidos na lateral do campo, também clássico, Também cartão amarelo. também cartão amarelo no campo. É difícil de você explicar isso, cara. É difícil. Difícil. Eu até durante a transmissão, eu chamei a atenção e comparei, e fiz uma analogia a esse lance do Gabriel, né? Sim. O árbitro também deu amarelo, como o Bruno deu amarelo, mas o VAR interferiu e aí veio a expulsão. A gente na transmissão, nós ficamos esperando que o VAR fosse chamar o Bruno, para poder, esse lance aqui é vermelho, né? Porque o Arrascaeta assumiu um risco absurdo, além de ter agredido. Não sei se foi de propósito, acho que não foi de propósito, né? Mas assim, o movimento do De La Cruz é de bater. Eu falei Arrascaeta, né? Perdão. Do Dela. Ele bateu e estica o braço ainda. Então, assim, é um movimento que foi uma agressão que acertou o Matheus Martins e tinha que ser expulso. E uma coisa é você ir com o braço... Unânime aqui, alguém discorda que era lance claro de Unânime. expulsão? Era pra ter É sido difícil achar alguém que olhe esse lance e fale que o cartão amarelo foi bem aplicado, né? Difícil, eu não vi ninguém. Não vi ninguém. E uma coisa é sobrar uma mão. Porque às vezes você tem esse braço de apoio, esse braço de contato. Outra coisa é quando o toque é com o cotovelo. Quando você vai com o cotovelo é porque você perdeu o tempo de bola e a sua única intenção é agredir o adversário. O cotovelo nesse tipo de movimento é indefensável. Se o juiz não viu, se o Bandeira não viu, o VAR tem que chamar e atuar. Não, eles viram, tanto que deram a falta e o cartão amarelo. Muito parecido com o Gabigol nesse sentido, cara. Aí o VAR intervém em Minas Gerais acertadamente e não intervém no Rio de Janeiro. Não interveio no Rio porque tem uma determinação da Federação da Carioca. De errar? Não, de interferir menos. Ah, mas- Né? Não, mas esse é o momento em que tem que Exato, interferir. interferir Esse não menos é uma nem coisa. mais. Não interferir é outra, né? É um erro. Foi um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Que desequilibra o andamento, né, de uma lógica de jogo. O jogo seria outro, talvez fosse outro, completamente diferente. Eu acho que o PC falou isso, ele entrou ontem no Troca com o Diniz. A gente está tentando trazer o mesmo conceito que se aplica na Europa em termos de análise de arbitragem. Como é que se funciona na Europa? Lances interpretativos que o árbitro tenha visto, prevalece a decisão do campo. Então, lances de interpretação, e esse é um lance de interpretação, porque o árbitro viu e deu amarelo, eles acabam prevalecendo, mantendo a decisão do árbitro. Todos nós aqui discordamos. Acho que tem que ver o menor nível de atuação possível. Acho que aqui no Brasil ainda se para muito o jogo, mas isso não é só um lance de interpretação, isso é uma agressão. E a agressão tem que ser punida com o cartão vermelho. Cara, assim, eu não vejo defesa nenhuma, assim, é um erro muito crasso, muito grave mesmo. E quando você roda essa imagem do Gabigol, que foi há 3 dias, fica ainda mais difícil de você defender a atuação da arbitragem. Inclusive, acho até que a federação poderia se manifestar, cara, assumindo que cometeram um erro no jogo.
de forma educativa mesmo, foi cometido um erro grave no Clássico. O gol do Flamengo é jogada ensaiada, né? Com certeza, jogada ensaiada. Bem ensaiada, né? Movimento que faz... A batida do Arrascaeta, aquela bola morta, entre aspas, no segundo pau. O movimento do Danilo, morto ali na entrada da área, né? Fora da área. O bloco no meio da linha. Mas é justamente o cara que está de fora da área que você tem que tirar o movimento dele. Porque ele é muito grande, se ele vem em velocidade, ele vai fazer diferença. No mínimo, você obriga ele a fazer um S, corta o movimento do cara, trava ele. O Danilo veio soberano, cara, livre para ajeitar de cabeça. A gente chama no futebol de uma jogada de 3 tempos. Por quê? É tão bem coordenada, é tão bem ensaiada, que primeiro você tem a bola sem peso, que a gente chama da fatiada do Arrasca, né? Que ela ganha altura justamente para chegar num ponto morto. Porque o que é natural? Todos os atacantes correm para dentro do gol. Todos os defensores acompanham e protegem a frente do gol. O Danilo, ele faz a volta, e por que 3 tempos? A primeira batida, o Danilo ele não cabeceia em direção ao gol, ele ajeita para o companheiro do outro lado. E aí tem também a inteligência do Léo Ortiz, que para mim, neste momento de 2025, é o melhor zagueiro em atividade aqui no Brasil. E você vê como ele atrasa a passada justamente para não entrar em impedimento. Está tão coordenado, é tão bem ensaiada, que ele espera o ponto certo, porque é natural, quando você vê a possibilidade do gol, você acelera a passada. Repara, não. Ele vai esperando e aí entra no tempo justinho para fazer o gol. Só que você falou que o Felipe Luiz apontou para alguém no banco, recebi a informação que agora, Daniel Alegria é o especialista auxiliar do Felipe Luiz, responsável por bolas paradas. E só para ser 100%... Em tempo real, hein? Apuração em tempo real. A gente tem audiência, né, Rizek? Apuração em tempo real, cara. Só para ser 100% correto, não é uma fatiada. Fatiada é quando a gente faz aquele movimento aqui, cortando a bola e a bola faz o efeito contrário. Ele bate com curva, mas ele faz uma bola sem peso para encontrar o Danilo. E tem um jogador do Flamengo, acho que era o Varela, né? Que bloqueia, bloqueia o Vitinho, o Danilo passa por trás, porque talvez fosse o jogador orientado para travar o movimento do Danilo. Ele é travado, ele não consegue chegar no Danilo, bem basqueteiro o movimento mesmo, né? O Danilo passa livre por trás dele, ó. O movimento é casado, ó. Ninguém consegue chegar no Danilo, porque tem aquela travada, ele vem por trás e faz a ponte aérea. Agora, Ramon, o que suas fontes diriam do barraco no fim do jogo, cara? O que foi aquilo? Mas é que para mim foi uma coisa lamentável de se acontecer. Eu entendo, né, Caio? Eu me refiro ao Caio porque vocês não jogaram o Clássico, tá, gente? Desculpa. Não é quem disse? Ninguém. Você não jogou nada, não foi só Clássico. Jogou assim, sim, porque eu já joguei o seu lado. Isso é demais. O Clássico em si, ele exalta os ânimos. Tem a questão da final da Supercopa. A gente sabe que é uma coisa assim que às vezes você pode passar do ponto desde que não haja agressão. Esse bololô aí, a gente já viu milhões de vezes, enfim. Mas quando parte para agressão física, para soco, para violência, cara, o Rizek, não é a minha praia. Eu me orgulho na minha vida de dizer que eu nunca dei um soco em ninguém. E eu acho totalmente desnecessária essa questão da violência. Não quero ser aqui o hipócrita, ser aquele cara... O Barbosa dá um soco... Primeiro ele sim, né? Primeiro no gramado, ele vai para cima do Bruno Henrique, aí o Gerson entra no meio. Aí a gente está vendo essas imagens e o que eu acho mais tão impressionante quanto essas imagens é saber que no vestiário os jogadores do Botafogo tentaram ir para cima dos do Flamengo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta especulativa para vocês. A falta de comando hoje no Botafogo, a falta de um chefe, de um técnico, você acha que pode ter influenciado para isso? Pode, eu falei isso, não falei isso no ar, porque o Dandan estava falando, eu comentei com a Ana. Eu falei, Ana, isso aí é típico de um vestiário que não tem liderança. Não estou desmerecendo o Leiria, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É de ter um treinador que chegasse lá para apaziguar. O Felipe Luiz estava aí. O Leiria o tempo todo ficou na beirada do campo. Ele é o chefe dessa delegação. Tinha que tentar tirar, não deixar acontecer o que aconteceu. E aí fica pior ainda. Aí mistura a segurança do Maracanã com segurança de clube e um empurra-empurra, a grade, que pode lesionar algum trabalhador que estava trabalhando no Maracanã ou algum jogador e tirar o cara de trabalho por um bom tempo. Não. Aí, desculpa, eu vou discordar de vocês. Não tem nada a ver com Leiria isso. E não estou botando a culpa nele, não. É que o Rizek falou em falta de comando. Eu fiz uma pergunta se a falta
falta de técnica? Eu acho que sim. O Barbosa é uma incontrolável, pergunta. cara. O Barbosa, até desde o ano Não foi só o passado... Barbosa, virou generalizado Mas depois. ele que vai pro Lesco-Lesco. Por quê? O Barbosa, desde o ano passado, é esse jogador, cara, sanguíneo. O torcedor do Botafogo gosta dele, né? Em vários momentos. Mas ele é aquele cara que, por um fio, pode botar tudo a perder em algum momento. Assim, momentos antes da confusão... O Leiria, Wesley. o Caçapa telefonou e fez o time jogar bem. O Leiria ainda tinha que afastar. eu não estou criticando o Leiria em relação a isso. Eu estou dizendo, não é o Leiria, a questão não é o Leiria. É a falta do vestiário estar solto há muito tempo. Assim, aí sim, o Botafogo Entende? tá perdido, É isso que eu quero cara. dizer, não é o Leiria. O futebol do Botafogo tá perdido. Leiria, não estou te criticando, colocando que, tá bom, a confusão é culpa do Leiria. Não é isso. Só estou dizendo que Entendo esse o ponto. vestiário solto. Às vezes a gente trata jogador como se eles fossem uns coitadinhos, mimadinhos, que precisassem de tudo cuidadinho. Ah, não tem chefe, eu vou lá e bater no outro. Sim, a culpa eu é sei. de quem não cuidou direito, né? Exato, não foi cuidado, tadinho do jogador. Eu não quero passar a mão na cabeça de nenhum jogador, não. Eu acho que isso aí é ridículo, patético, merecem todos punição, exemplar, cena grotesca, entendeu? Eu só perguntei para os caras que vivem esse ambiente de vestiário se na realidade que eles já viveram, a falta de comando pode ter influenciado para isso ter acontecido. O que, aliás, é patético se aconteceu mesmo. Captei é patético, mensagem. é falta de maturidade mesmo. Captei. Pode ter alguma coisa do ambiente que favoreça isso, mas essa rivalidade aí, ela está estabelecida. Eu não estou falando de rivalidade de camisas que ela sempre existiu, eu estou falando da rivalidade de jogadores. E quando você mantém elenco, quando você mantém jogadores, e eles começam a se encontrar em clássicos, é brasileiro, é carioca, o tempo inteiro, essa rivalidade vai crescendo. E aí explodiu ontem. O pacote é maior. Você falou do Barbosa. Eu sou um cara que eu já falei aqui, sentado nessa cadeira, Rizek. Eu gosto de zagueiro. O zagueiro tem que ser expulso às vezes mesmo. Dá ali uma pichotada, uma porrada no cara, ser expulso tem que ser. E momentos antes de acabar o jogo, o Wesley tentou dar uma lambreta no Cuiabano. E aí não deu certo, ele tenta cair, o Barbosa vem e dá uma peitada nele. Eu falei na transmissão, tá tudo certo. O Wesley tentou dar um drible, ele poderia ter feito outra coisa, mas tentou uma lambreta, deu errado, o Barbosa veio, xerifão que é, deu uma peitada e pronto, zagueiro é isso. Ponto. Agora, violência para mim não tem discussão, tá 100% errado. E, Ramon, qual é o saldo dessa confusão total? Os dois prejudicados para o partido seguinte. O Barbosa foi expulso, vai tomar um gancho, provavelmente vai pegar mais de um jogo, não vai poder ajudar o Botafogo na hora que ele mais precisa. E o Bastos machucado é o melhor zagueiro que você tem à disposição, e eu gosto muito do Barbosa, acho ele muito bom. Ele provocou a confusão, ele foi para a agressão, ele saiu sem um dente, e nesse momento ele não deve estar assistindo o programa, porque deve estar no dentista arrumando, porque está com um pivô solto ali do lado. Então, assim, todo louco, tem louco em todo lugar, gente. O Barbosa tem que jogar bola. Ele tem que entender que ele é muito bom jogador, ele é muito útil e foi fundamental nos títulos do ano passado. Agora, na hora que você acha que vai resolver na porrada, tem cara bom de porrada do outro lado também. É isso aí. Na hora que você provoca, aguenta o tranco. Aguenta o tranco. E poderia ter sido expulso antes o Barbosa, né? Deveria, inclusive. Inclusive, eu vou te falar assim, se você pegar os jogos mais cruciais do Botafogo ano passado, que é a vitória contra o Palmeiras em São Paulo, e a final contra o Galo em Buenos Aires, quando ele foi um dos melhores em campo e foi premiado como o jogador mais seguro da Libertadores, ele conseguiu ser um cara físico, duro e frio em campo. Eu acho ele muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu, assim, Para mim era a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro ano passado. Ele e o Bastos se completavam, rápidos, ele tem muita qualidade de saída de bola. Ele só precisa controlar um pouquinho essa cabeça, porque está passando um pouquinho do ponto. E aí o estrago de ontem foi ruim para ele e foi muito ruim para o clube que vai ficar sem ele agora. Deu uma informação aqui ontem de que o Flamengo estava tratando o Varela com o maior carinho. O Flamengo é a comissão técnica, o Boto. Foram falar com o Varela, queremos renovar com você, até ele se surpreendeu. Pô, então vocês gostam de mim? Eu sei que o Varela não é unanimidade na torcida, mas a comissão técnica e a direção de futebol do Flamengo acham que o jogador vai ser de grande valia na temporada. E ontem ele foi muito importante. E o Felipe Luiz, feliz da vida, falou sobre o jogador que ele improvisou na lateral esquerda ontem. Dá uma olhada. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função.
Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo. Nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Corrobora a informação que a gente deu ontem no Seleção. Vocês viram também, quem está ligado no noticiário do Flamengo, que o pai do Gerson, que é o empresário dele, tem cobrado uma valorização financeira para um jogador que, se não é o melhor, está entre os 3 principais do Flamengo já há um bom tempo. Eu acho que hoje ele é o mais imprescindível, inclusive, do time. O Felipe falou sobre isso e falou também sobre o Wesley, o lateral direito, que está voando. Dá uma olhada. O Gerson, como eu falei antes, ele está feliz, está aqui. Ele está no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante e não tenho dúvida que o clube vai valorizar da forma que ele merece. Né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é um jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. Muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele e ele está... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele está num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar. Vocês percebem que o Felipe está falando de coisas que em tese são da direção? Valorização profissional, aonde vai jogar o Wesley. E por que o técnico fala com tanta desenvoltura sobre coisas que em tese são do Boto, o executivo de futebol? Porque eles estão muito afinados. Eles se falam todo dia, não é figura de linguagem não, eles estão despachando todo dia, eles falam a mesma língua, eles estão muito afiados. Trouxe a informação do Varela e fala agora do Wesley. O Flamengo recentemente recusou uma proposta mesmo, de 35 milhões de euros pelo jogador. E por que o fez? Parece uma loucura recusar esse dinheiro. Porque o Flamengo já tem a sinalização, não é garantia de que virá. Quando o Felipe fala que em junho o Wesley escolhe onde joga, porque quando o Flamengo recusa esses 35 milhões de euros, é porque ele já teve a sinalização, entre elas do Hansi Flick, treinador do Barcelona, de que o Barça paga mais do que esse valor na janela de meio do ano. Não agora, no meio do ano. Então o Flamengo falou, junto com o Wesley, vamos segurar, porque tem possibilidade de no meio do ano vir oferta maior. E é por isso que o Felipe tem repetido isso, que em junho ele escolhe, porque o Flamengo já recebeu a sinalização de alguns clubes, entre elas do Hansi Flick, treinador do Barcelona, que é muito encantado com o atleta, de que em junho ele paga mais do que os russos ofereceram até o momento pelo jogador. E aí a cabeça do atleta, né? Vamos segurar porque você teve uma proposta da Udinese, mas está chegando o Barcelona. Não é garantido que em junho chegue, mas só a sinalização, eu acho que o Flamengo e o jogador acertam em esperar. E é claro que eu estou brincando, o Wesley está jogando muito. O Wesley, numa posição carente da seleção brasileira, me parece nesse momento ser a melhor alternativa e por isso imagino que o Dorival vá convocá-lo já para esses próximos 2 amistosos. Ele evoluiu de uma maneira muito rápida, espantosamente, porque era um jogador que tinha um pouco mais de dificuldade na tomada de decisão, que sempre foi muito rápido, mas hoje ele ataca e defende com a mesma eficiência. E aí, quando você passa por uma seleção brasileira, esse preço que você falou, ele duplica, triplica. Quando você desperta o interesse de um Barcelona, como você trouxe a informação, uma coisa é você ir para uma Itália, para um time intermediário, outra coisa é você despertar o interesse dos gigantes europeus. Aí eu acho que o Flamengo está certíssimo em segurar e que o Wesley, caso venha a sair, escolha pela melhor opção. E alguns mercados até usam a convocação para a seleção brasileira como pré-requisito para a admissão de atletas. Na Inglaterra, por exemplo.
Então, para ele vai ser interessante. Amplia o mercado dele com seleção brasileira, ele vai sim, e vai ser titular ainda. O Danilo fez a estreia dele contra o Botafogo na Supercopa. Ele jogou 4 minutos, fez a estreia. Entrou em campo e colocou a faixa de campeão. Aí ele foi titular contra a Portuguesa. Ele foi capitão após a saída do Arrascaeta nesse jogo. Não joga contra o Fluminense no fim de semana. E ontem foi titular e deu assistência num clássico. Eu estou muito curioso para esse dia 7, porque o Danilo é o capitão do Dorival Júnior jogando de lateral. Ele anunciou que é zagueiro, vinha jogando como zagueiro, quer ser zagueiro, acha que pode jogar a Copa do Mundo como zagueiro. Eu estou muito curioso para o dia 7. O Wesley deve ser convocado como lateral. E como é que fica o Danilo? Fica de fora da lista? É chamado como zagueiro, apesar de ter poucos minutos como zagueiro? Eu estou muito curioso, cara, da situação do Danilo, que é homem de confiança do Dorival. Vai ser curioso, né? Porque daí vai ter... E nem titular do Flamengo ele é hoje na zaga. Sim, o Wesley, Danilo, Léo Ortiz, convoca... Gerson. Gerson. Estou muito curioso, A defesa cara. quase toda do Flamengo. Se o Alexandre não tiver ainda em lista, não, Alexandre. E assim, cara, ele chegou, assim, ele chegou como se já tivesse há um tempão no Flamengo. Tá muito à vontade no Flamengo, cara. O currículo dele, onde ele passou, né, Rizé, que capitão de seleção brasileira, os caras que são capitães, eles são... o conhecimento é amplo, eles sabem o que está acontecendo, eles chegam já dominando, só pela presença do Danilo no Flamengo já dá uma certa, já dá a liderança, já dá a faixa de capitão para ele. Tem o Alexandre, tem o Felipe Luiz, jogaram juntos, né? Na seleção, assim, o Danilo é um daqueles jogadores que, enquanto estava fora e jogava pela seleção, era muito criticado. Não vinha jogando bem, né? Tinha que ser criticado mesmo na seleção, não estava bem. E quando volta para cá, volta a ser pedido na seleção. Ele é um desses, né? O Alex Telles não estava sendo convocado. Veio para cá, voltou a ser convocado. Eu acho que o Danilo pode passar por isso também. A concorrência na zaga era maior que na lateral, né? Você tem Gabriel Magalhães, Marquinhos... me ajuda aí, gente. Léo Ortiz, Murilo do Nottingham Forest. Murilo. O Beraldo estava indo. Então, Bremer estava indo também recentemente. Operou o joelho. Mas operou, exato. Assim, a concorrência da seleção na zaga é forte. Ele já se intitulou zagueiro. Mas é um homem de confiança do Dorival, né? Então, assim, eu também estou curioso pro dia 7. Mas não é titular do clube dele ainda. Eu tô O curioso. Fabrício Bruno foi convocado sem ser titular também. Né? Já não Quando estava ele foi jogando pelo mais. Dorival, ele era... na última data Já FIFA. não estava jogando mais, Já não estava jogando mais. Mas o Danilo falou sobre isso, ele não aceita? Se alguém ligar para ele, Danilo, eu vou te convocar como lateral. Não, eu não vi ele falar assim, eu não aceito ser chamado como lateral. Eu vi ele falar que ele é zagueiro. E te dou a informação que ele quer disputar a próxima Copa do Mundo, como zagueiro. Ele acha que é ali que ele tem condição de brigar. Eu acho que até a volta dele pro Brasil, para ter essa evidência, né? Tá nos holofotes, num clube que possivelmente vai brigar por tudo, que também vai disputar, tá jogando como zagueiro. O difícil é, como é que você tira Léo Ortiz e Léo Pereira agora? Ele levou muita porrada da crítica, e são deles. Acho que ele jogou muito mal como lateral da seleção nos últimos jogos. Jogou mal. Até porque não dá mesmo mais para ele ser um lateral como a gente entende a função de lateral aqui no Brasil. Não dá mais para ele, cara. E como zagueiro, acho que ele pode dar um baita caldo ainda, cara. Você não acha que Então, acho que jogar de lateral contra a Argentina, vai acabar por expô-lo ainda mais, ali, cara. não precisa passar do meio de campo, eu solto os meios. terceiro por dentro, cheio de atacante do jeito que a gente tá. Mas até para justificar isso é difícil pro Dorival. Eu convoquei um jogador que hoje é reserva da zaga do Flamengo e não coloquei em campo o lateral direito titular do Flamengo que tá voando. Até justificar isso é estranho. Não, mas dá para convocar os dois, cara. Sim, mas para colocar para jogar. Para lateral. Mas aí é situação de jogo também, porque a gente tem pontas na seleção brasileira e esse lateral Wesley, né, o estilo Wesley de lateral que passa, que está o tempo inteiro, você precisa ter uma coordenação muito boa com quem está lá na frente para a seleção. É um debate bom, não é tão simples, eu estou curioso. E como eu vou voltar para falar do Flamengo? No ano passado, cara, com todo respeito ao Tite, à direção de futebol, e eu falo isso porque eu já falava na época, acho que o Flamengo cometeu um erro crasso, assim, infantil de planejamento. Um erro inexplicável. O Flamengo jogou estadual com o pé no acelerador lá embaixo no ano passado. O Pedro fez 15 jogos de estadual. Pra quê, cara? O Arrascaeta fez 14. O Flamengo jogou com um time reserva na Libertadores para disputar uma final que estava ganha no campeonato estadual. E isso provavelmente teve um preço alto pago na temporada, porque o Flamengo abriu o bico em algum momento do campeonato, da temporada brasileira do ano passado.
Eu acho que o Felipe acerta muito, e ele já tinha avisado isso no sábado, em tratar estadual como estadual, cara. Estadual é pré-temporada e não estourar o time. Ele avisou no sábado que era assim que ele tratava a competição. Dá uma olhada. O nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Só que ter acelerado no estadual custou o trabalho do Tite no fim do ano, quando o Flamengo abriu o bico, estava todo quebrado. A gente fez um levantamento, desde que o Flamengo escalou o elenco principal, né, como o Felipe manejou jogo a jogo. Então, contra o Volta Redonda, o Arrascaeta, por exemplo, começou no banco, poupou o Arrascaeta, foi time titular. Contra o Sampaio Corrêa, foi o time todo reserva, e o Arrascaeta entrou no segundo tempo. Na vitória de 3-1, a Supercopa Rei, time titular, Arrasca no banco, mas time titular, 3-1. Na goleada de 5-0 sobre a Portuguesa, time reserva, Arrascaeta de titular. O Fla-Flu de sábado, De La Cruz e Arrasca poupados, nem foram relacionados. Ontem, time misto, Rossi foi poupado, Bruno Henrique entrou no primeiro tempo, Pulgar, Gerson e Michel entraram no segundo tempo. Cara, eu acho que isso é um grande acerto do Flamengo. O que aconteceu no ano passado foi muito equivocado da parte do clube, cara, de acelerar completamente no estadual. Você paga um preço alto se você fizer isso lá na frente. Eu estou exagerando? Não, acho que você está perfeito e mostra o quanto o Felipe é preparado para essa nova função de treinador. Porque é claro que você ter esse entrosamento com o homem do futebol, que é o Boto, é importantíssimo na hora de você fazer as contratações, na hora de você pensar em várias competições, você está alinhado com os interesses do clube. Mas é fundamental você ter todo o elenco motivado e com o tanque cheio. E ter o elenco com o tanque cheio significa, em algum momento das competições, você abrir mão dos seus principais jogadores. Que é o que a gente fala, né, de gerenciar a energia. Hoje o treinador não pode só se preocupar com campo e bola, ele tem que ser um gestor. Ele tem que entender como o cara passou a noite, qual é o nível de desgaste, quanto ele está pronto para o próximo desafio, como é que ele implementa as suas ideias, qual o jogador se sente mais à vontade com determinados sistemas de jogo. Eu acho que isso tudo faz parte da cadeira que você ocupa. E cada vez eu fico mais esperançoso que esteja surgindo um treinador muito diferente do que a gente tem tido nos últimos anos. O Felipe me parece, a cada jogo e a cada declaração, porque a gente vive isso aqui no Brasil também. Às vezes, a teoria não acompanha a prática. O cara é muito bom de discurso e na hora que você vê o jogo é completamente diferente daquilo que ele propôs. O Felipe, ele respeita os atletas, ele não expõe ninguém na coletiva, ele tem mais de uma forma de machucar o adversário, ele ataca pelo corredor central, ele joga com caras de velocidade pelos lados do campo e você não vê ele em nenhum momento perder o controle do vestiário. Isso, para mim, é um indício de treinador diferente. Tomara que ele continue brilhando, porque ele me parece ser muito preparado para o cargo. Agora, você está empolgado como eu, porque é um começo meteórico do Felipe. Meteórico, né, cara? O impacto dele na Copa do Brasil, ele assume o time na semifinal e os 4 jogos do Flamengo, dirigidos por ele, tiveram o dedo dele, né? É assim, você fala, pô, olha só, tá surgindo um treinador. Só que dificilmente ele vai ficar muito tempo aqui no Brasil, porque o projeto pessoal dele é trabalhar na Europa. Mas tudo bem, né? Claro, é natural. Porque aliás seria ótimo para o Brasil ter treinadores trabalhando do outro lado do Atlântico. É uma coisa que falta para o nosso futebol. A gente, ao invés da gente se lamentar, a gente tem que valorizar o que a gente tem agora. A gente está falando de um cara que fez a carreira dele toda lá fora e nunca teve o reconhecimento aqui no Brasil do grande lateral que ele foi. Jogou em times como o Danilo, e é muito legal a declaração que ele deu. O Danilo tem que ser muito respeitado. Ele era o capitão da Juve, ele era um dos jogadores mais importantes daquele elenco. Hoje ele está num outro momento da carreira, hoje ele já não te entrega tanta energia, hoje ele conhece os atalhos do campo e até por isso ele falou, não quero mais jogar de 2, eu quero jogar de zagueiro. E vai fazer bem, ele vai ganhar uma sobrevida na carreira dele. Mas ele tem liderança, ele tem currículo, ele tem título, ele tem um monte de coisas. O Felipe vem da escola do Simeone, que é outro grande treinador. É natural que, assim como acontece com os jogadores, eles se destacam e vão para os grandes centros da Europa, que o treinador trilhe o mesmo caminho. E se for isso, legal.
Porque lá fora ele vai ter embates de um nível mais alto, de uma intensidade diferente e vai estar mais pronto para um dia, quem sabe, assumir uma seleção brasileira. Eu acho que faz parte do processo. Eu também acho, mas a cabeça dele, assim, o olhinho dele acho que brilha mesmo é por dirigir um clube europeu. O contrato dele é até o fim do ano, né? E a ver, caso ele prossiga com esse sucesso, o que vai acontecer no ano que vem, porque muita água vai passar embaixo da ponte.